sejam muito bem-vindos ao Skincare Independente. Eu sou Jéssica Cardoso, especialista em skincare. Aqui eu compartilho com você formas inteligentes de escolher os seus produtos de skincare, além de te dar o caminho para que você conquiste a sua própria independência. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos passos mais importantes da nossa rotina skincare, a proteção solar. E também as dúvidas, né, que vocês mais me mandam, mais me enviam lá no Insta, nas consultorias, as alunas sempre me enviam, enfim. Às vezes, gente, eu sei que é muito difícil escolher um protetor solar. E se você quer saber muito mais sobre isso, já deixa o seu like para me ajudar, se inscreve no meu canal também para conhecer muito mais sobre a ciência do skincare. Vamos lá? FPS. O FPS é o fator de proteção solar. Ele vai se referir aos raios UVB, né? Que é aquele númerozinho do rótulo. E ele vai determinar quanto tempo esse protetor, esse produto vai te oferecer proteção contra os raios. E é por isso que nem sempre você vai precisar aplicar o seu protetor solar de 2 em 2 horas, tá? O segredo para que você não acabe perdendo dinheiro, reaplicando aí sem necessidade, é essa continha que eu vou te ensinar agora. Para fazer essa continha, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o fator de proteção solar do seu produto. No caso do meu produto, ele tem um FPS 70, tá? Então é só ver o que está escrito lá que você já vai ficar sabendo. Outra coisa muito importante é saber o quanto tempo você demora para começar a queimar no sol. Tem gente que demora aí 5 minutos, outras pessoas 15 minutos, 20. Então a gente vai usar o meu caso, tá? Pra gente poder exemplificar aqui. Eu demoro em torno de 5 minutos para ficar vermelha no sol e o meu FPS é número 70, ele é fator 70. Então eu vou multiplicar 5 por 70 e o resultado a gente vai dividir por 60 para converter em tempo. Então, no meu caso, eu vou precisar reaplicar esse produto a cada 6 horas. Isso quer dizer que quanto maior o FPS, mais tempo protegida dos raios UVB a gente vai ficar, tá bom? Lembrando que os raios UVB, eles são aqueles que nos dá cor, aquele que arde, né? Aquele que deixa a gente vermelhinha ou bronzeada, e também é o que nos dá câncer de pele. E já os UVA, eles são aqueles que a gente não sente, mas além de câncer de pele, ele também nos dá rugas, nos causa o envelhecimento, nos causa manchas, então a gente precisa ficar de olho nisso. Então o FPS, né, ele vai nos proteger dos raios UVB, mas e o UVA? Como que a gente se protege disso? Isso vai depender geralmente do país onde você mora e dos seus regulamentos, né, da Anvisa, mas muitas vezes você vai encontrar o PA+, ou PA++, né? Que isso vai se referir à proteção UVA que tem nesse produto. Eu vou falar em relação ao Brasil, ok? E aí a gente também tem o PPD, né? O que é isso? Persist Pigment Darkening. É o quanto demora para a pele pigmentar, para manchar. E ele vai aí estar na mesma escala que o PA, mas a gente encontra marcado geralmente por números. A maioria dos produtos encontrados nas farmácias aqui no Brasil, eles possuem esse amplo espectro, né, são todas essas proteções, até porque a legislação brasileira, ela determina que pelo menos 1/3 do fator de proteção do seu produto, o FPS, precisa ser PPD, que é a proteção UVA. Posso usar protetor solar infantil no meu rosto? Sim, geralmente os protetores solares infantis, eles são formulados para ser entregue para nossa pele de uma forma mais gentil, né? Às vezes sem fragrância. E geralmente os protetores solares infantis, eles são físicos e não químicos. Então eles têm menos ingredientes que podem irritar a nossa pele. Por isso, você adulto pode sim usar protetor infantil, mas o que eu não recomendo é o uso de protetor solar de adulto em crianças, justamente por conta dessa possível irritação, né, que é causada por esses ingredientes aí na pele dessas crianças. Nossa próxima pergunta mais pedida é: eu tenho que usar o protetor solar dentro de casa? Gente, inicialmente a minha resposta é sim, porém depende. Isso vai depender muito da sua rotina, do seu ambiente, então vamos entender isso, tá? Os raios UVA,
eles podem atravessar as nuvens e também o vidro da janela, mesmo se ela estiver fechada. Então, você não precisa usar protetor se dentro do seu ambiente estiverem as cortinas fechadas, sem entrar nenhuma luz do sol. Já os raios UVB, eles não atravessam o vidro, então se você não estiver preocupado com manchas, com envelhecimento, tudo bem, você pode optar por não usar o protetor em casa, desde que você tenha isso em mente. E a luz visível? A luz visível, né, essa radiação, ela piora as manchas, principalmente quem tem tendência, como por exemplo o melasma, manchas escuras causadas por espinha, por tempo prolongado e enfim. A forma que a gente encontra de protegermos dessa radiação é aplicando algum pigmento por cima das manchinhas para esconder ela, tá? Pode ser um protetor com base, pode ser um corretivo, um pó com cor que tenha uma boa cobertura também, aí você consegue proteger. Como a luz visível é aquela luz artificial que vem de lâmpada, computador, celular, se você tiver essa tendência à hiperpigmentação, é necessário sim você usar algum desses tipos de pigmento, inclusive à noite. E a nossa próxima dúvida é: qual a quantidade certa de protetor solar afinal? Gente, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seria 1 colher de chá. Isso equivale a 3 camadinhas mais fininhas ou 2 camadinhas mais grossas. Se você quer usar um protetor com cor, para não ficar muito pesado, o que eu gosto de fazer? Coloco 2 camadinhas de branco, de protetor branco, deixo secar e aí depois eu coloco 1 camadinha de protetor com cor, tá? Lembrando que é necessário você deixar secar para você não, na hora que aplicar o com cor, não tirar o branquinho, tá bom? Eu vou estar protegida se eu usar um hidratante com FPS. Aqui a gente vai precisar analisar 2 coisas. Primeiro, o seu hidratante ou base, ele vai oferecer proteção contra a radiação UVA? Ele tem aquele PPD? O que acontece é que, em geral, esses hidratantes, eles são chamados de hidratante e não de protetor solar, justamente porque ele não tem essa fotoproteção UVA. Segundo a Anvisa, os protetores solares, eles precisam ter, obrigatoriamente, pelo menos 1/3 do FPS. Então, se o seu produto ele tiver, se o seu hidratante tiver um amplo espectro, você pode substituir desde que você avalie um segundo ponto, que seria a quantidade, né? Em geral, não é confortável a gente passar 1 colher de chá de hidratante, porque aí você sente a pele muito pesada. Mas se para você não tem problema, se você gosta dessa sensação um pouco mais pegajosa, você pode sim substituir, não tem problema. Dica extra para vocês é jamais misturar o seu protetor solar com outro produto, porque isso pode desestabilizar a formulação. Se você quiser usar, por exemplo, 2 protetores diferentes, um com cor e outro sem cor, como eu falei, aplica um, espera secar e depois aplica o outro. Se você quiser usar 3 camadinhas de protetor solar branco e depois usar uma base, você também pode, não tem problema, mas sempre lembra de esperar esse primeiro produto, o seu protetor, secar. E cuidado na hora que você for aplicar o segundo produto, seja a base, seja o pó, seja o que você for passar. Toma cuidado para ele não arrastar na hora que você for passar, não acabar arrastando esse produto, esse protetor solar que você caprichou. Essa semana lá no Insta a gente está falando muito mais sobre formulação de protetores solares, as diferenças das radiações e muito mais. Então me segue lá, @SkincareIndependente, eu vou estar te esperando para tirar todas as dúvidas que você tiver. Agradeço muito novamente por você estar aqui, que você use todos os dias. Eu espero vocês no próximo vídeo e até logo!